Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus e disse-lhe: segue-me. Sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Meus irmãos, hoje no Evangelho nós temos um relato vocacional de um dos chamados de Jesus, semelhante ao que temos logo no início, quando Jesus, passando à beira do mar da Galileia, viu Simão e André e os chamou. Eles deixaram as redes e o barco, seguiram a Jesus, a serem pescadores de homens, né? Mais adiante viu ali Tiago e João consertando as redes, chamou, deixaram seu pai e os empregados na barca e seguiram Jesus. Sempre isso, Jesus vê, chama, eles deixam alguma coisa e seguem a Jesus. A mesma coisa hoje. Jesus viu Mateus, aquele a quem é atribuído o Evangelho, né? Hoje proclamamos o Evangelho segundo Mateus, olha aí. Então, esse Mateus é quem é atribuído o Evangelho, um dos 12 apóstolos, cobrador de impostos, sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Deixou ali a coletoria de impostos e seguiu a Jesus. Depois esse chamado vai ser estendido a todos, né? Quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo. É preciso deixar alguma coisa para seguir Jesus. Renuncia aqui a si mesmo. Cada um deixar a própria vontade para seguir Jesus, colocar a vontade dele em primeiro lugar, né? E não a nós mesmos. Renuncia a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Quem quiser salvar, reter, preservar a sua vida vai perder. Mas quem estiver disposto a deixar tudo para me seguir, vai reencontrar uma vida nova. Então esse é o centro do Evangelho. Todos nós, de alguma maneira, somos chamados como esse aqui. Ele se levantou e seguiu Jesus. Eu gosto muito de destacar esse verbo também, ele se levantou, porque é o verbo da ressurreição. É o mesmo verbo que Jesus usa para anunciar a sua paixão. Ele diz que ele vai sofrer muito, vai ser rejeitado, vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser morto e ao terceiro dia vai levantar-se dos mortos. Esse mesmo verbo. E depois, quando fala da ressurreição de Jesus, também esse verbo é usado. Ele se repete muitas vezes nos evangelhos e sempre com uma lógica de uma vida nova. Nunca ele significa simplesmente a gente estar sentado e se levantar ou deitado, mas é um algo mais. Ele se levantou, deixou a coletoria e passou a seguir Jesus. José se levantou e fez como o anjo havia mandado, ele que tinha pensado em abandonar Maria. Então, a sogra de Pedro se levantou, pôs-se a servi-los. O filho pródigo caiu em si, levantou-se e voltou para o seu pai. Os discípulos de Emaús, abatidos, desanimados, quando reconheceram Jesus, se levantaram e se colocaram de volta a Jerusalém, reencontraram os irmãos. Sempre essa ideia de levantar-se para uma vida nova, né? E aí tem aqui como uma espécie de jantar de despedida, né? Jesus à mesa lá na casa de Mateus. E diz aqui que muitos cobradores de impostos e pecadores se sentaram à mesa com Jesus e os discípulos, né? E isso era algo que era condenável ali para os judeus, né? Você não podia sentar à mesa com pecadores, fazer refeição com eles, porque era como se você estivesse fazendo comunhão com eles, fazer-se um com eles. Você só se senta e come com sua família, com seus amigos, né? Tem um salmo, o salmo primeiro salmo, olha aí, então ele tem uma importância. Falando do caminho de felicidade para o homem, diz: feliz é todo aquele que não anda no caminho dos malvados, não entra no caminho dos perversos, e nem junto aos zombadores vai sentar-se, olha aí, mas encontra seu prazer na lei de Deus e a medita dia e noite sem cessar. Então, essa crítica dos fariseus parece ter algum sentido, tanto que Jesus se digna a dar uma resposta para eles, e mostra que ele não estava ali para fazer comunhão com os pecadores, para viver uma vida mundana, mas pelo contrário, para resgatá-los, né?
ele ouviu a pergunta, né? Por que vosso mestre se senta e come com cobradores de impostos, pecadores? Parece que está ferindo lá o Salmo 1. Né? O homem justo, ele não se senta com pecadores, zombadores, fazer a refeição, mas encontra seu prazer na lei de Deus. E aí a resposta de Jesus. Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Olha, ele está ali para resgatá-los, para buscá-los. Aprendei, pois, o que significa. E ele cita o profeta Oséias, a primeira leitura de hoje. Quero misericórdia e não sacrifício. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. Então Jesus vem nos chamar, todos nós, que nós não nos consideremos justos já diante de Deus, mas nos reconheçamos pecadores. E com confiança, então, nos aproximemos de Deus que veio para nos chamar, para nos resgatar. Como é que ele ia fazer isso se ele não sentasse à mesa para buscá-los? Como é que o bom pastor vai buscar a ovelha perdida se ele não descer lá até o fundo do abismo? Vai lá não é para ficar lá no fundo, mas é para trazer a ovelha de volta. Então, essa citação do profeta Oséias, eu quero misericórdia e não sacrifício, já estava lá na Escritura. Por isso que ele diz para os fariseus que conheciam a lei, aprendei, pois, o que significa. Eles sabiam ler aquilo, eles já tinham lido, mas talvez não estivessem interpretando da maneira certa. Aprendeu o que significa, quero misericórdia e não sacrifício. Está aqui hoje na primeira leitura, onde o profeta está chamando a atenção do povo de Israel, que o amor de vocês é como o orvalho da manhã que seca logo, que passa, frágil, e eu desbastei vocês pelos profetas, chamei a atenção sempre de vocês, né? Mas parece que precisa de mais, né? Quero amor e não sacrifícios, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Está bem na linha dos profetas, é uma constante no Antigo Testamento. Esse salmo de hoje também, olha o que diz aqui o salmo de hoje, é Deus falando com o povo, eu não venho censurar teus sacrifícios, sempre estão perante mim teus holocaustos, mas para que isso? Eu vou comer carne de touros, vou beber o sangue de carneiros? Para que servem esses sacrifícios? Qual é a lógica disso? Eu quero amor e não sacrifício. Sacrifícios eram, a própria lei previa para serem oferecidos a Deus, mas era como se fosse a linguagem de Deus para falar com o homem. E eu tenho para mim que essa noção, eu quero amor mais que sacrifícios, misericórdia mais que holocaustos, é como que o resumo de toda a história da salvação, se a gente for ver. É como se fosse um fio narrativo que une desde o Gênesis, desde a criação do homem, até a conclusão, até o nosso encontro definitivo com Deus. Deus quer amor mais que sacrifícios. É como um fio narrativo. Eu lembro que uma ocasião, eu estava numa aula na pós-graduação, e assim a gente conversava com alguns alunos, o professor perguntou para nós, qual que vocês acham que seria o fio narrativo, o fio condutor de toda a trama da história da salvação? E eu falei, para mim quero misericórdia e não sacrifício. Eu quero amor mais que holocaustos. Ou seja, é Deus ensinando ao homem como agradá-lo. Porque essa que é a lógica do sacrifício. Oferecer sacrifícios para aplacar a ira divina pelos nossos pecados e oferecer algo a Deus para agradá-lo. E Deus vai fazendo um caminho com a humanidade para mostrar como nós devemos agradá-lo. E o que Ele quer é amor e não sacrifício. Ele quer misericórdia mais do que holocaustos. Qual o primeiro sacrifício oferecido na história da salvação, na Escritura? É o de Caim e Abel. Caim e Abel oferecem sacrifícios a Deus. Eles um era pastor de ovelhas, outro era agricultor. Ofereceram os melhores do rebanho ali, os mais gordos do rebanho, e ofereceram as primícias da terra, os primeiros frutos. É uma forma de reconhecer que tudo que eu tenho veio de Deus. Então, ele, em primeiro lugar, eu ofereço a ele, como se fosse o dízimo. Né? Uma forma de reconhecer. E em nenhum momento Deus pede isso. Deus não pediu a eles que oferecessem sacrifício. Deus não pediu nada. Eles aqui quiseram oferecer. Parece que o nosso coração já tem uma chaga aberta ali, já tem algo, talvez pelos nossos pecados, pela nossa limitação, a gente reconhece que não estamos em paz plena com Deus. A gente tem que oferecer algo a Ele, a gente recebeu tanto dele, eu tenho que devolver algo. E Ele se dispõe a oferecer. E aí diz lá o texto que Deus gostou do sacrifício de Abel, mas não gostou do sacrifício de Caim. E aí Caim sente inveja de Abel. Eu pergunto a vocês, meus irmãos, da onde que Caim tirou que Deus não gostou do sacrifício dele? Ah, mas está lá escrito na Bíblia. Tá, mas quem foi que registrou? Quem foi que relatou? Foram os homens. E essa situação se repete todos os dias entre nós, quando alguém pensa assim, lá, Deus só abençoa, o outro não me abençoa. Deus só vê o sacrifício do outro, não vê o meu sacrifício.
Eu me esforço tanto e Deus não me abençoa, e eu não prospero, só o meu vizinho, só o outro lá, o meu colega. Sempre que a gente pensa assim, a gente está repetindo ali aquela inveja, aquele ressentimento de Caim, que acha que Deus não vê o sacrifício e o esforço dele. Ele que nem pediu, né? Então, e aí o que ele faz? Caim, por inveja de Abel, esgana e mata Abel. Então, toda a história da salvação é uma maneira de mostrar para os filhos de Adão e Eva, Caim e Abel e todos nós, como agradar a Deus. Eu não preciso de nada, não preciso me oferecer nada. Eu sou Senhor de tudo, eu sou Deus de tudo. Olha aqui, eu não venho censurar seus sacrifícios, mas eu vou comer carne de touros, eu vou beber o sangue de cada. Tudo isso aqui é meu. Tudo isso eu dei para você. Não precisa me dar nada. O que eu quero de você? Que você não mate o seu irmão. E é assim que você vai me agradar. Abraão, lá, nosso pai na fé, a segunda leitura fala dele. Ele, pela sua fé, se dispôs a oferecer até o seu filho a Deus, para mostrar o quanto ele amava a Deus. Amava tanto seu filho Isaque. E aquilo começa a crescer no seu coração. Eu amo mais a Deus ou amo mais meu filho Isaque? Não, eu amo mais a Deus. Deus em primeiro lugar, Ele que me deu Isaque, né? Então, eu deveria devolver meu filho a Deus. Eu deveria oferecer meu filho a Deus. Não, mas aí eu não vou fazer isso porque eu amo muito meu filho. Ah, então eu amo meu filho mais do que eu amo a Deus. Eu amo a Deus, mas eu amo mais meu filho. Tanto que eu não ofereço ele a Deus. E aquilo vai crescendo no seu coração até que ele fala, não, Deus em primeiro lugar. Eu vou oferecer meu filho a Deus. E ele se dispõe a oferecer o seu filho Isaque por amor a Deus. E Deus manda um anjo do céu e fala, Abraão, não precisa, eu sei que você me ama. Eu que te dei o seu filho, eu não quero ele. Segura ele para você. Me oferece aquele cordeirinho no lugar do teu filho. Pronto. Deus vai falando a linguagem do homem, estabelecendo sacrifícios, vai fazendo um caminho com a humanidade para mostrar como nós devemos agradá-lo. Esse é o centro aqui da história da salvação. Eu quero amor e não sacrifícios. Como é que Caim vai agradar a Deus? Não é oferecendo sacrifícios a ele, é não matando seu irmão Abel. Olha lá o mandamento, não matarás. E Jesus depois vai ensinar, eu porém vos digo, aquele que se encoleriza com seu irmão, já vai responder em juízo. Então como nós vamos agradar a Deus? Olhando para o nosso irmão. Depois que Caim mata Abel, Deus vai ao encontro dele e pergunta assim, Caim, onde está teu irmão? E aí Caim responde assim, por acaso eu sou o guarda do meu irmão? E Deus não responde essa pergunta, mas ela fica suspensa no ar e vai ecoando. E toda a história da salvação que vai dando essa resposta. Sim, por acaso nós somos guardas uns dos outros. Nós devemos nos guardar, nos preservar, cuidar uns dos outros, como Jesus nos ensina. Então que nós aprendamos, né? Justamente isso, aprender o que significa quero misericórdia e não sacrifício. Aprendamos como agradar a Deus, né? E Jesus nos ensina isso plenamente. A gente não precisa oferecer muitas coisas a Ele. Imola a Deus um sacrifício de louvor, isso basta. Né? Agradecer a Deus, viver em ação de graça a Deus por tudo que nos dá. Não precisamos oferecer coisa a Ele, mas olhar para o nosso irmão. Saber que é um filho de Deus também. E claro, a nossa forma de de lidarmos com os irmãos, nos relacionarmos com os irmãos, é claro que vai interferir na nossa relação com Deus. Amém.